Ele tem algo para levar ao seu Senhor. Que é Deus? Nós vamos fazer uma simbologia da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falamos aquilo que Jesus falou, o quê? As minhas ovelhas ouvem o meu chamar e seguem-me. E é interessante quando nós vemos essa certeza da ovelha que reconhece o chamado do seu pastor, porque quando ela reconhece o seu pastor, ela reconhece que há segurança. Amém. Então a nossa segurança, a nossa base de segurança, estarmos aqui no aprisco do Senhor, o qual nós vamos aprender através dos louvores, através dos testemunhos, através da palavra que edifica. Por isso que toda palavra pregada nunca vai ser para agradar ninguém, ela sempre vai ser para alertar. Pode ver uma pessoa, as pessoas muitas vezes escrevem, abrem os seus corações, mas quer que eu concorde com coisa errada. Então eu jamais vou concordar com coisa errada, porque eu tenho que concordar numa concordância chamada Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela corta na entrada e na saída. Só tem algo que é muito gratificante para mim e para você que está aqui nesta noite, porque só quem coloca o bálsamo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bálsamo de cura, de perdão, de reconciliação. Esse bálsamo tem infinitas utilidades para mim e para a tua vida espiritual. É interessante que nós vemos aqui no nosso versículo 6, os quais nós estamos lendo, estamos acompanhando a Bíblia. O 13 diz assim: nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado, o instrumento da iniquidade. Então aqui está dizendo o quê? Olha, cuidado com o teu corpo, cuidado com os teus pés, cuidado com as tuas mãos, cuidado com a tua língua, cuidado com aquilo que tudo aquilo que nós estamos muitas vezes expressando através dos gestos e atitudes. Nós estamos correndo um sério perigo, porque nós estamos usando os nossos membros como o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu com perfeição muitas vezes, e alguns conforme a boa e agradável vontade dele, para que o nome dele seja edificado. E nós vemos aqui como nos chama para uma atenção, que nem a irmã Tata falou, a irmã Cláudia sabe mexer ali. Então o membro tem que fazer o quê? Levantar e o quê? E fazer a obra. Não que criticando a irmã de jeito nenhum, pelo contrário, estamos em casa, e o pastor tem que ensinar. Então a gente, quando nós temos atitude, a Bíblia fala que fé sem obra é morta. E o cristão tem que ter atitude, porque o próprio Deus, que é o Pai, que está sentado ao trono da graça, ele fala: eis que vos quero por atalaia, quer dizer, vigia na terra. Percebeu? Vai, que marcha, que faz o que tem que ser feito. Ah, mas não temos nada com fulano, quando se trata de lugar santo, quando se trata do tabernáculo, quando se trata da obra de Deus, nada pode ser pedra de tropeço. Por isso que é interessante, muito cuidado com o grão de mostarda, porque a fé do grão de mostarda move montanhas, mas o pecado do grão de mostarda tira toda uma bênção de vida, todo um galardão, se nós não atentarmos para que com Deus não pecaremos de pecado. Então por isso que eles não querem por atalaia. E é interessante que depois nos diz assim: mas, que é pessoal, apresentarmos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus com instrumento de justiça. Então é interessante, querido, foi bonitinho aqui, bate os pés, bate as palmas. É interessante que nós estamos usando o nosso corpo, o nosso membro para instrumento de louvor a Deus. Eu não sei tocar, mas eu sei louvar. Eu não sei louvar, mas eu sei orar, Eu não sei, eu bato palma. Quer dizer, nós temos várias maneiras as quais nós precisamos usar o nosso membro como instrumento de justiça. E muitas vezes o instrumento de justiça, que você vai usar o teu braço, esse momento que você vai chegar no irmão triste, você vai usar esse instrumento maravilhoso, vai abraçar ele, dar um abraço de amor, de carinho. Eu estava muito triste, estava pensando com Deus, falei: Senhor, que coisa triste. E de repente me entra um cristiano com a Clarinha, e ele expressou um sorriso tão assim, de uma alegria tão grande na pessoa, que aquilo foi como um bálsamo, aquilo fez assim, o Espírito de Deus me visitou tão profundamente. Ah, porque veio com a Clarinha? Não, querido, porque é real. Porque não quer estar na pele dele, querido, não é assim? Porque examine só a si mesmo. Mas muitas vezes nós somos só pegos pelo que nós vemos no externo, mas o interno só Deus sabe. É verdade.
de repente você vê um instrumento de um sorriso, de uma alegria de estar na casa do Senhor, ela quebra todo o quê? Todos os dardos inflamados do mundo. E aí vem o quê? O bálsamo. Vem a alegria, vem a santificação da mente. A mente torna-se santa. Porque a mente muitas vezes ela é crítica. Ela está criticando, ela está julgando. É interessante que hoje eu ia falar sobre justo juiz. Mas no café da manhã minha esposa falou, eu sonhei assim. Deus me tocou. Foi se Deus me tocou, não sou eu que vou contra ele jamais. Porque há o tempo certo para todas as coisas. Então nós temos que entender que nós vamos viver os dias maus. Imagina só, querido, o irmão José nos testemunhou aqui também. É só você ligar a televisão, nós vemos que na descida para a praia jogaram pedra, pau, um menino de 17 anos morreu. Quem viu isso aí na televisão? Ninguém viu? Coisa triste, né, querido? Então só aí eu quero dizer, só nessa situação, né, Carol? A igreja vai estar lotada. Porque um jovem de 17 anos está indo para a praia, estava para te passear. E nesse exato momento está debaixo da terra e jamais se encontrará. Ah, meu pastor, fala de morte, isso é real. Aconteceu, a televisão mostrou. E Deus poupou a mim e minha família, porque eu fui com a minha família à noite para lá também. E o anjo do Senhor vai na frente, né? Com a espada desembainhada e dizendo, ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele. E nós estamos debaixo de promessa. Então aí que nós glorificamos a Deus, aí que nós vemos o que os nossos membros, os instrumentos de justiça, e o maior membro de instrumento de justiça que pode existir no meu corpo, no teu corpo, se chama-se língua. Esse é um membro ferido. Mas quando você usa ele para a justiça, ele tem um poder inabalável. Quando você testifica, quando você testemunha, quando você louva, quando você se cala no momento certo e fala na hora certa, seja o vosso falar, sim, não. Esse é o membro de maior autoridade que há nesse corpo qual o Espírito Santo habita, que é o nosso corpo mortal, com tempo limitado. Então é muito interessante quando nós vemos todos os atributos aos quais o Senhor tem nos dado. Agora imagine os atributos invisíveis, como a Bíblia fala, o eterno poder de Deus, que a pedra, quando a bala era para te pegar, e no espiritual, no invisível de Deus, Deus vai lá e barra todo o universo, você passa e nem sabe nada. E no grande dia do Senhor nós vamos ficar surpresos do invisível. Quando foi cantado aqui também não foi sobrenatural, não foi falado alguma coisa de sobrenatural, porque é aí que está o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida. Não é fantasma não, viu querido? Pois nós vamos ficar, assim como nós não sabemos de onde o vento vem, assim o anjo vem com uma tenaz alheia a teu respeito. Amém. Então nós vemos como é muito mais sério buscarmos esse atributo dos nossos membros como instrumento de justiça. E quantos usam esse mesmo membro para defamar e principalmente para jurar, né? Quantos juram em nome de Deus? E como é que está escrito que não jureis, né? Não jureis por nada desta terra. Então é interessante, eu glorifico esse Deus porque ele testifica as minhas tristezas, as minhas mágoas, muitas vezes, por algo que na hora eu preparo o boletim, coloco, e nem imagino eu que é Deus que vai mover tudo e vai dizer, olha, você que está aqui nesta noite, desperte com tempo, porque de repente uma pedra pode bater no teu para-brisa ou na tua cabeça. Não é porque aconteceu lá qualquer diferença de mim e daquele jovem ou de qualquer outra pessoa, né? Um mortal comum. Mas quando nós estamos debaixo da graça, querido, a pedra pode até nos bater, pode até servir, querido, desse testemunho a minha tua partida. Mas a nossa esperança é saber que jamais veremos a morte. Dormiremos do Senhor, porque esta é a promessa para aqueles que usam os seus membros para a justiça e para apregoar e pregar a tempo e fora do tempo o reino de Deus, aonde é a função das ovelhas. E assim temos feito. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, meu querido, você agora vai ouvir dentro da palavra a essência de você estar aqui nesta noite. Não é para pregar não, querido, mas eu tenho que dar minha palavra pastoral.
está lá em Marcos 9:7, para você entender, né, por que eu estou aqui. E eu peço para você dizer, querido, para que você use esse membro chamado boca, fala, professar, para que você faça justiça, para que quando você abre a tua boca, você está abalando o inferno. E toda vez que nós abalamos o inferno, ele tem que bater em retirada na minha e na tua vida. Então, só para você entender a essência de você estar aqui nesta noite, diz assim a palavra, Marcos 9:7. Pode ficar sentado. Todos ouvidos, todos abertos, todo mundo já abriu? Amém? Amém? A seguir, veio uma nuvem e os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouça. Tem uma tradução que diz assim: ouça, quer dizer, presta atenção. Entendeu? Então, esta é a essência de você estar aqui nesta noite. Você tem que ouvir aquilo que Jesus está falando na minha, na tua vida, através dos louvores, através do gesto, através dos pregadores, através de tudo aquilo que nós vamos expressar nesta noite. Esta é a essência do culto. E saber que quem está dizendo aqui, quem está falando aqui nesta hora, aqui, queridos, algo muito sério, que é o Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele dará o privilégio para mim e você, pecadores que passamos de nada, e através de ouvir o seu Filho, de sermos remidos através do teu sangue, há uma oportunidade para que você que está dormindo espiritualmente, para você que está mais preocupado com as coisas materiais do que das espirituais, de ouvir a salvação da alma. Porque o corpo é limitado, mas a alma é eterna, tanto para a glória como para as trevas também. Então a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Então fica aqui a minha palavra pastoral para vocês. E Deus abençoe que todos os irmãos participaram da vigília. Fiquei feliz de a gente acompanhando. E ao mesmo tempo, glorifica a Deus, porque como eu fiquei triste de ver aquela cena daqueles carros destruídos, pessoas jogando pedras enormes, árvores em cima de carros, sabendo que famílias estavam ali, sem um pico de piedade, de misericórdia nenhuma, para roubarem. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então que eles começam a tomar muito cuidado, porque os dias maus chegaram. E os dias serão os mais difíceis que vocês possam imaginar. Você que está aqui nesta noite, começa a orar em prol do nosso país, será mexido no meio das previdências dos aposentados. A partir de julho haverá mais um número grande de desempregados e tantas situações as quais nós estamos debaixo da graça, querido, estamos debaixo da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz assim para mim e para você nesta noite: quando o teu irmão chorar, chore com ele. Quando sorri, sorri com ele. Então é nesta hora, como diz a palavra que pregamos domingo, como é que está lá, que foi lá em Isaías, se não me engano, eis que também ovelhas de outros aprisco. Ao qual cuida nós, cuidarmos, não é assim? E esse aprisco que pode ser tantas denominações, eu não vou falá-las para a gente não se falar de ética, mas nós temos muito o que fazer ainda, para que as ovelhas também estão nesses apriscos, queridos, e não somos do Senhor. Tem a mesma oportunidade que vocês estão tendo nesta noite de ouvir. A seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvir. A ele ouça. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja a nós. Queridos, presta atenção. Você, nesse exato momento, são 7h20, você está preparado? Se, ponto, acaso a nuvem do Senhor estivesse aqui agora? Pergunta muito pessoal. Responda para você mesmo, querido. Examine esse homem assim mesmo. Será que você estaria preparado para que a nuvem de Deus estivesse aqui agora? Deus falasse comigo, com você? Olha que coisa seríssima, irmã.
Será que você está preparado nesse momento? Você tiver com uma mente que está em outro local? Você está preparado para você se examinar e falar: essa semana eu não fiz nada em prol de Deus. Eu podia estar na vigília, não vim. Eu podia estar na intercessão, não estive. Podia estar no culto de terça-feira, não estive. Podia dizimar, ofertar, não o fiz. Você realmente está preparado acaso a nuvem de Deus abaixar-se nesse exato momento aqui? Fique com essa resposta para você mesmo, querido. Mas a coisa é séria. Porque há uma mãe que eu vi ontem no enterro do menino, ela não se conformava com o enterro do filho de 17 anos. A alegria que ele teve de ir para a praia para poder visitar uma tia. E de repente aquele menino hoje está debaixo da terra. E nós estamos aqui muitas vezes, sabe Deus como? Né? Sabe Deus. E muitos poderiam estar aqui, não estavam porque brigou com o marido, porque fez aquilo outro, uma certa coisa, e se esqueceram. Né? Há uma desculpa esparrapada, com todo respeito, né? Fica doente, não vem na igreja, mas quem falou para você que é isso? Você tem que ir para a igreja, porque a igreja é hospital. Jesus é chamado o quê? O médico dos médicos, Senhor dos senhores. Então não entendo que um cristão, um crente em Jesus Cristo, usa essa frase a qual o diabo vai e te acusa. E você perde bênção porque abre essa boca para falar coisas que não condiz com a palavra que você está ouvindo o tempo todo. E depois que é bênção de Deus, não tem bênção de Deus. Vai dar para o diabo dos remédios, muito simples. É muito simples. Vai dar para o diabo dos remédios, para o mecânico, para o encanador, seja tantas coisas que estão se dando para o diabo, porque não entenderam que nós buscamos essa essência de ouvir o que o Senhor Jesus tem nos dito através de homens e mulheres que estão subindo nesse púlpito. E louvores aos quais o Senhor revelou a homens santos, mulheres santas, e tantas coisas têm dito e ditas nas igrejas, não só aqui, como em todas as igrejas que realmente pregam o Evangelho. E muitas vezes nós estamos aí, bem de qualquer jeito. É interessante que eu lembrei, viu, Sérgio? Você chegou uma hora, eu lembrei, né? Do passado. Que coisa linda era no passado. A igreja começava às 6 horas, 5 horas, a igreja estava lotada muitas vezes. Quantas e quantas vezes. Eram os hinos tocando bem suave. E todos com reverência na presença do Senhor, orando, né, para que quando o pastor, quando começava a liturgia, quando começava a hora do culto, é interessante que a Bíblia fala sobre isso. É interessante que Jesus passa a mão num pedaço de pó, ele vai lá, casa do meu pai, casa de oração, e manda o sarrafo, porque havia o quê? Vendedores do lado de fora. Imagina do lado de dentro, então, queridos, né? Ai daquele que profanasse o quê? O santo dos tabernáculos. E hoje há um descaso totalmente. Né? Mas amém. Cabe a Deus julgar-nos. Julgar-nos, a mim também. Viu? Então, se preocupa que eu não estou falando para mim também. Então é isso aí. Vamos ficar em pé, vamos orar. E que o Senhor conforte aquela mãe que perdeu aquele filho. Que o Senhor entre com provisão para aquelas famílias que teve seus bens materiais ali, os carros e tantas coisas destruídas, as quais, se nós cremos, Deus também abençoa, dá o melhor para eles também, que teve um carro lá, teve até um tiro. Então vocês imaginam quantas coisas o Senhor tem livrado a mim e você, e hoje, mais uma vez, está um friozinho e as cadeiras continuam vazias muitas das vezes. E quantos estarão usando da desculpa vã do frio? É verdade. E se esqueceram. Vai lá na rua, vai lá acordar uma mulher que está morrendo de pneumonia ali, né, Juliana? Aí não tem nem força para levantar, você vai lá, tem que levantar, ela dá um pouquinho de leite, não sei o quê, para ver se ela dá uma melhorada. E para a glória de Deus, quando nós vamos essa semana, ela está melhor, está do outro lado lá, nós podemos estar conversando com ela. E honra e glória do Senhor. E Deus poupou porque houve atitude dos seus filhos. E toda vez que haver atitude minha e sua, mediante ao reino de Deus, Deus vai te honrar, querido. Deus honra quem tem honra sempre. Então seja firme nas promessas do Senhor. Porque grandes coisas vão vir sobre a humanidade. Mas feliz aquele que está debaixo do quê? Da potente mão de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, Tu és Criador dos céus e da terra, meu Pai. E mais uma vez, Senhor, Sua palavra edifica, nos alerta, nos direciona, nos motiva e nos diz que os dias são maus
E quantos estão dormindo espiritualmente, Senhor? Quantas enfermidades estão vindo aí, Senhor? Quantas sentenças já foram dadas, meu Pai? Quantas coisas nós temos visto nos meios televisíveis, meu Pai, e nem assim estão despertando, meu Pai. Nem assim estão te buscando, meu Pai. As coisas estão acontecendo, meu Pai. Os guilhões do inferno estão sendo tranquiados, meu Pai. E mesmo assim não estão acreditando e nem te buscando, meu Deus. E mais uma vez nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor entre com a sua misericórdia, começando pela minha vida, Senhor. E vá, meu Pai, ao menorzinho desta noite, que é a Clarissa que está conosco, Senhor. Porque, Senhor, nós vemos, meu Pai, nos outros países, em tantos lugares, Senhor, que nem os bebezinhos são poupados, meu Pai. Nós vemos, meu Pai, aqui do nosso lado, meu Pai, esses monstros que não poupam os bebês, não poupam ninguém, meu Pai, jogando, Senhor, pedra nos carros, destruindo famílias inteiras, Senhor, por muitas vezes por nada, Senhor. E a Tua igreja continua dormindo, Senhor. Quantos e quantos deveriam estar aqui nesta noite e não estão, Senhor? E quantos serão contados os dias e colocado o fim, meu Deus? Quantos e quantos, ó Pai, serão pesados na balança e serão achados em falta, meu Pai? E assim, Senhor, muitos não entenderam ainda, meu Pai, que muitas vezes o ímpio vai viver 100 anos dentro da sua impiedade, Senhor, mas não haverá misericórdia para a sua alma, meu Pai, porque são lançados nas mãos de Satanás, meu Pai. E feliz é aquele que está debaixo da tua potente mão. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós, meu Pai. Oh Deus, tem misericórdia do Brasil, meu Pai, dos aposentados, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, das UPA, dos hospitais, dos enfermeiros, dos médicos, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, meu Pai, da humanidade, dessas enfermidades que estão voltando, a tuberculose, Senhor, está aí, os reclames na televisão. Nós temos visto a dengue, Senhor, tantas doenças, meu Pai, no passado voltando, e não são poucos os que continuam dormindo dentro da tua casa, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Obrigado, que ali nós, terça-feira, andando ali no hospital, Senhor. Senhor, tem misericórdia daquele deles, meu Pai, daquele jovem, daquele homem, Senhor, com aquelas pernas, Senhor. Tenha misericórdia de todos aqueles que eu não me lembro o nome agora, Senhor. Mas que cada folhetim, cada gesto ali do irmão José, Senhor, andando naquele hospital com os teus membros, dos seus pés, do teu sorriso, da tua língua, expressando, aceita uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Feliz aquele que aceita e recebe, meu Pai. E muitos estão usando os seus membros, meu Pai, para aquele que não é santo. E muitas vezes, meu Pai, estão aí defraudando, Senhor, a tua palavra e os pregadores, Senhor. E agora nós entregamos tudo nas tuas mãos mais uma vez. E faça em mim, faça diante do teu povo, Senhor, a tua vontade. Porque só o Senhor é Deus, tu és digno de louvor e adoração. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Mamarete. Cadê a Mamarete? Pode se assentar, queridos. Irmãos, em nome de Jesus, seja uma atalaia. Queridos, comecem a buscar o Senhor enquanto se pode achar, meu. Queridos, vocês não imaginam quantas coisas estão vindo aí. Começa a ler jornal, começa a se preocupar, queridos. Imagina o seu vovô, imagina nós aposentados que trabalhamos uma vida toda, de repente você vai no banco e não vai ter dinheiro, queridos. A coisa é muito séria que está vindo aí. Imagina que nós temos visto aí um quilo de carne, um preço absurdo. Nós temos visto tantas coisas absurdas acontecendo, e é sério. Nós vamos, o irmão José, falar 4 pessoas que vai aumentar os assaltos, os assassinatos, os latrocínios e tantas coisas, queridos. Vocês não imaginam. E muitos não querem acreditar, né? E é verdade. Para o carro, mete a arma na cabeça de cada um, e se tiver que atirar, atira mesmo, não está nem aí com nada. Então que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está a tua filha, Senhor, e que ela venha a ser usada mesmo, meu Pai, independente se ela já esteve aqui na terça, na segunda, de segunda a segunda, não importa, meu Pai. Importante é a essência da palavra, Senhor, e feliz aquele que vai ouvir agora através de seu Filho Jesus Cristo, meu Pai, e vai através do Espírito Santo conduzir toda, Senhor, toda a palavra, todo o louvor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha mostrar para uns aqui, meu Pai, o mundo espiritual, Senhor. Mostra para uns, meu Pai, o céu e mostra o inferno também, porque é real, meu Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor.
e fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já podíamos nós ir embora. Porque o que o pastor falou aqui só testificou o que eu vou estar relatando para vocês. Porque o que Deus tem feito na nossa vida, irmãos, é maravilhoso. É lindo o que Deus tem feito na nossa vida. Através da oração, através do gesto, através do louvor. Deus, Ele tem falado continuamente conosco, que Ele é conosco. Para nós não temer, porque Ele está. Ele está no plano da nossa vida. Porque lá no ventre da nossa mãe foi Ele que nos gerou. Se nós pararmos e pensarmos, Senhor, como eu fui gerado lá no ventre da minha mãe. E Deus, Ele sabia. Ele sabia que ali ia sair um profeta, uma profetisa, um servo de Deus, um pastor, uma diaconisa, um diácono, um obreiro, um levita. Ele sabia, porque Ele tem cuidado de nós. Tudo que foi relatado que está acontecendo. Por que será que está acontecendo? Porque ainda existem pessoas que não acreditam que Deus é real. Tem pessoas que não acreditam que Deus pode mudar a situação. Porque para Ele, a palavra tem falado. Para nós é impossível, homem. Mas para Deus tudo é possível. Deus, Ele tem poder de curar os enfermos. Deus tem poder de curar os paralíticos. Deus tem poder de colocar lá no ventre de uma mãe uma criança. Deus tem poder da ordem ao mar. Deus tem poder de tudo, irmão. Mas nós temos que crer e acreditar. Porque Ele tem falado que Ele é conosco. E Ele também tem relatado na Bíblia que não vai ser fácil. Que para nós alcançar algo, nós temos que passar. Nós temos que passar pelo fogo, pela água, por angústia, aflição. Mas ao mesmo tempo Ele relata lá, não temas, que eu estou contigo. E eu estou vivendo isso, irmãos. É muito lindo o que eu estou vivendo. E eu gostaria que vocês também vivessem o que eu estou vivendo. A ser dependente de Deus. Hoje eu dei uma bronquinha no pastor e falei assim, bem, nós temos que aprender a ser dependentes de Deus. Porque muitas vezes eu falo assim, Senhor, eu quero a minha família aqui. Eu quero, mas e Deus? Está trabalhando ainda naquela vida, está agindo naquela vida, está ali tirando coisas que não é do agrado dele. Porque quando Ele trazer, vai trazer em santidade. Vai servir a Deus. Vai falar, Senhor, quanto tempo que eu poderia estar na tua casa e não estava. E agora eu estou, Senhor. Quantas maravilhas o Senhor já me deu. E eu falei para o pastor, eu falei, bem, eu tive um sonho. Eu tive 5 sonhos em mim. E esses 5 sonhos eu não entendia o que Deus queria falar comigo. E na hora eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo esse sonho. O Senhor falou, mas não é para você entender. É para você ler a minha palavra. Aí eu fui ler a palavra e falei, Senhor, mas não estou entendendo a palavra. Aí o Senhor falou assim, você não leu? Mas é eu que vou te ensinar. Porque, irmãos, eu não sei se algum de vocês são contra eu estar lendo a palavra aqui. Mas tudo que eu tenho falado aqui não é a Vanete que está falando. É Deus.
Então, se vocês tiverem alguma coisa contra